Muito bem. Determine a pressão da água do mar à superfície. E aí, tem ideia do que fazer? Só isso. Me deu isso aqui, e aí, o que faz? À superfície. Então, esse aí tem até no meu caderno. Eu não consegui fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum, man. Mas é que assim, não tem muito o que fazer aqui, sabe? É entender que o X tem a ver com a profundidade, não é? Uhum. Talvez um desenho ajude, né? Imagina que você está Ah, tá aqui. aqui, ó. Prova 2, exercício 5. É isso aí mesmo. Imagina que aqui é a superfície, ok? Uhum. E aqui vai estar a água, então. Sei lá. Então, o X é medido em relação à profundidade. Então, por exemplo, se essa distância aqui for. Só um exemplo, tá? Se essa distância aqui for 5 metros, então a profundidade desse ponto aqui, dessa linha, é 5 metros, certo? Uhum. Se aqui for. Então aqui deve ser uns 4, aqui uns 3, aqui uns 2, aqui uns 1. Enquanto que é aqui, então? Zero. Pois é. Então a pressão à superfície é quando o X é zero. Ok? Sacou a ideia? Só isso. Só que. Como Não precisa fazer conta nenhuma. basicamente é zerar esse cara, né? Não precisa fazer conta nenhuma, é só interpretação mesmo. Mas se zerar o X vai dar 1, vai. Uh... Não, é isso aí. É 1? Sim, a pressão é 1. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Não tem muita conversa aqui. Vamos para a próxima. Indique o valor do declive da reta que contém o gráfico da função. Interprete contexto. Declive. Quando tu lê essa palavra aqui, cara, provavelmente eles vão estar falando de derivada para ti, ok? Uhum. E, como tu deve imaginar, derivada é uma coisa que a gente não aprende lá no Brasil no ensino médio, certo? Então tu não sabe fazer derivada. Só que tu vai ter que aprender o basiquinho para essa prova. Porque eu não sabia, né? Foi até onde a gente parou na nossa última aula dessa prova, que Mate 2 também precisa, né? Mate 2 também precisa de derivada. Uhum. Mas vamos torcer que sejam todas derivadas simples, como é nessa função. Essa aqui vai ser a mais simples que tu vai ver. Beleza? Tá. Que é o seguinte, de modo geral, primeiro, vamos definir o que é uma derivada, né? Nossa, Uhum. aumentei muita letra aqui. Deixa eu diminuir. Derivada é a taxa de variação de uma função, beleza? Então, se ele está pedindo declive, ele está pedindo derivada, então tem a ver com a taxa de variação. Ele está perguntando alguma coisa aqui sobre a taxa de variação, então. Muito bem. Indique o valor do declive da reta que contém o gráfico da função P. Ah, bom, é mais fácil que isso. Vamos deixar isso aqui em stand-by por enquanto, beleza? Tá. Grava isso aqui que a gente vai usar eventualmente. Mas por enquanto é mais fácil que isso. Vou olhar para essa função aqui. A gente estudou uma função parecida com essa. Foi a primeira coisa que a gente estudou quando a gente parou de estudar a prova. Isso aqui não te lembra o que eu vou colocar aqui, ó? Y igual a AX mais B. Mais B. Pois Sim. é. Não é? Uhum. Parece, né? E aí, quem que é o A, quem que é o B? Tu sabe me dizer? O A é o 01 e o B é o 1. Isso. E o B era o coeficiente linear, lembra? Era um valor fixo. Lembra daqueles monte de valor Sim, fixo que sim. tinha nas questões? E o 0,1 é o coeficiente angular que tinha a ver com a variação. Aqui também, né? Quanto mais o cara desce, maior a pressão, concorda comigo? Uhum. Pois é. O declive, em Portugal, eles gostam de chamar de declive, o coeficiente angular, é o 0,1. E aí, qual que é, no contexto da situação descrita, esse significado de 0,1? O que significa aqui? Olha para o enunciado e tenta concluir. Uh,
Isso quer dizer, o que 01 significa, no caso? Qual que é o significado? Isso mesmo. Ah, No contexto. Lembra que era lá naquele do DJ, era justamente quanto o DJ ganhava por hora, lembra? Uma parada sim. assim. E aqui, esse 01 é o quê? Está associado com a mudança do X. O X tem a ver com profundidade, né? E aí? É a pressão da água. A pressão da água no... Isso, é a pressão que tem a ver com a água, exatamente. A cada metro de água, né? Daí tu tem que dizer bem a unidade das coisas. Pra pessoa, que pariu, pra pessoa entender, percebe? Uhum. Fiz uma cagada aqui. Puta merda. Beleza, vamos pra próxima aqui, velho. Essa aqui também é bem de interpretação. Eu vou abrir a tela aqui, ó, pra eu não ficar copiando e colando essas porra. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Não me parece precisar de nada de calculadora, é só interpretar o gráfico, né? 50% recolhido, não foi calculado. Ah, esse eu comecei a fazer também, esse pá. Não, tá estranho. É esse aqui, será? É, exercício 6. Começou a Mano, fazer e não conseguiu? não, eu terminei, só que, tipo assim, foi muito fácil pra mim, tá ligado? Ah, é? Pô, Aí aí eu achei sim. que tava meio. Aí eu acho que tá errado, tá ligado? Que falta de confiança é essa, tio? Né, porque foi literalmente, tipo, eu não fiz praticamente nada. Ah, é? Hum. Pode crer. O que tu fez então? Qual que é a resposta? Me fala. Eu fiz 10,8% de 23.129, que era o de do quarto mês, tá ligado? Que é abril, né? É, que é abril. Aí eu fiz 10,8% desse número, e aí deu 2.497. Perfeito. É isso? A menos que eu esteja muito louco. A menos que eu esteja muito louco, é isso. Bem, vamos para essa então, né? Essa aí eu nem 7. tentei. No idea? Pô, lê de novo aí, vamos ver se tu não tem ideia agora. Para cada espécie de pescado, está legalmente fixado um comprimento mínimo de captura, que é 15 centímetros para o sargo. O que é sargo? No idea. Pergunta para um português. E aí, o que é sargo? Tu sabe, Ana? Sargo. É. Ela não sabe. Peixe de água salgada. Se o solo capturado tiver comprimento inferior a 15 centímetros, é devolvido para o mar. Aí tá falando de desvio padrão, né? Altas paradas, né? Até agora a gente não conversou sobre desvio padrão nem nada do gênero, né? Uhum. Bem, porque aqui tu precisa de um negócio chamado distribuição normal. E isso é meio chato de fazer. É uma matéria um tantinho Eu não. Talvez, avançada. talvez exercício 7 embaixo eu tinha escrito distribuição normal, não sei porquê. Provavelmente falei que era distribuição normal. Bem, acho que não vale a pena a gente falar disso hoje. Acho que não vale a pena. Tá bom? Vamos fazer coisas mais de boa hoje, com as coisas que tem a ver com a gente estudou já, né? Depois a gente volta para distribuição normal quando essas coisas estiver top. Falando nisso, eu já vou pegar até uma próxima prova. Dá uma lida nessa aí do mosaicozinho, enquanto eu pego a próxima aqui, para caso a gente Tá. precise, né? O Museu de Faro encontra-se exposto o mosaico do Deus do Senhor. Paulo Roel com fotografia na figura 5. O esquema apresentado na figura 6 foi construído com base nesse mosaico. Muitos esquemas estão representados, entre outros elementos, dois quadrados centrais não sobreados, em que o maior tem 3 metros de 3 centímetros de lado. Função.
Pô, a gente já fez 2 provas disso, né? Caramba, a gente tá voando mesmo, velho. Nossa. E tem a primeira fase e segunda fase. Ou tinha, né? Não sei se tem ainda. Tem. Só Tem? que se eu passar na primeira, eu não preciso fazer a segunda. Aí, É ó. só caso eu não consiga a nota completa, acho. É, eles fazem de tudo pra passar. Esperamos que sim, né? É. Ah, 4 quadrados sombreados geometricamente iguais, hexágonos regulares sombreados geometricamente iguais, contidos em hexágonos regulares também geometricamente. Triângulos isósceles sombreados geometricamente iguais. Leu bem? Agora vamos ver a pergunta. Determine a área de um dos quadrados sombreados. Apresente o resultado em centímetros, arredondando as décimas. Então, a única informação que ele falou é que um dos quadrados tem 3 centímetros. E eles não são maiores, eles não têm o mesmo tamanho. Então, tipo, um tem 3 centímetros e um é menor. Uhum. Como é que eu consigo fazer isso se eu só tenho 3 centímetros de tipo, número? Pra fazer Não, algum mas tipo de conta? quadrados têm lados iguais, né? Talvez isso ajude de alguma forma. Olha, hexágonos regulares têm um segredo, velho. Eles têm lados iguais, ok? Uhum. Um dos 4 quadrados sombreados. Triângulos isósceles também têm 2 lados iguais. Mas o que, que as outras formas têm a ver, por exemplo? Ahn, bem, tu tá pensando só nos quadradinhos por enquanto, né? Sim, Esses quadradinhos são feitos com as bases dos triângulos, sim. que são isósceles, tá? Ah, pois é, né? Por que que tá numa caixa também? Não entendi isso. Pô, tá barra pesada esse probleminha aqui. Será que esses lados são iguais? Tipo, esse lado do hexágono é igual a esse do quadrado, que é igual a esse. Né? Porque maior, 2 quadrados centrais não sombreados, maior tem 3 centímetros de lado.
Né? Eu tô achando que. Não sei. Porra, tá foda isso aqui. Deixa eu dar uma colada. Essa é a prova de 2020, né? N20? 2020. Ah, Acho que é a prova de 2020. Ah, veio que não deve aqui. Essa é a questão 8? é. O lado do quadrado maior, a negrito, é igual ao lado dos hexágonos maiores. É, foi o que eu imaginei. O desenho tá uma bosta, velho, uma bosta. Mas esse lado maior aqui é igual ao lado do hexágono. É isso que tu tem que pensar. 3 centímetros, então. Sim, o lado tem 3 centímetros. O lado do hexágono tem 3 centímetros. E o lado dos triângulos também tem 3 centímetros, então. E com, tipo assim, triângulo, para eu saber quanto mede a base dele, só com as laterais eu consigo saber? Consigo. Sim, sim, sim. Bem, você já deve ter percebido então que, pelo que eu acabei de falar, né? O desenho tá uma merda, mas pelo que eu acabei de falar, esses lados medem 3, certo? Sim. Isso. E eles são isósceles. É um triângulo isósceles com lado 3, lado 3. Então tem como saber, sim, qual é. Eu nem lembro que é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é um triângulo com dois lados iguais, beleza? Ah, Muito bem. tá. Agora a ideia é descobrir então, né, quanto que vai medir lá o ladinho, né? A base do triângulo. É isso, aquele ladinho menor, É, exatamente. sim. Bem, agora a gente tem que pensar alguma coisa sobre os ângulos, né? Porque esse ângulo, de certa forma, ele é igual ao ângulo do hexágono, não é mesmo? Vamos dizer assim. Isso está inclinado igual o hexágono tá, né? Uhum. Agora a pergunta é, se eu encaixasse esse lado desse hexágono aqui com esse lado aqui, qual seria o ângulo entre eles? Né? Essa é uma pergunta bem válida. Concorda comigo? Como assim? Encaixar um hexágono no outro? Isso. Porque o ângulo de encaixe desse aqui, olha onde está a minha setinha, tá? O ângulo de encaixe desse aqui com esse aqui é o mesmo ângulo desses dois lados do triângulo. Ah, sim, 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 sim. É isso que a gente tem que pensar. Dá para calcular tranquilamente qual que é esse ângulo aqui. Mas agora, esse ângulo vai nos ajudar em alguma coisa? Talvez, né? Porque querendo ou não, esse ângulo aqui dentro do hexágono é igual a esse ângulo aqui dentro, ou melhor dizendo, esse ângulo entre o triângulo e o quadrado. Uhum. E esse ângulo aqui, entre o triângulo e o quadrado, mais duas vezes o ângulozinho que está aqui, ou melhor, o ângulozinho que está aqui, mais o ângulo que está aqui em branco. Vou ter que dar um zoom, porque eu já saquei o que tem que fazer. Não é fácil mesmo, hein? Caraca, esse exame me pega às vezes de jeitinho, cara. Ó, o ângulo que está aqui, mais o ângulo branco, mais o ângulo de novo até uma reta que passa aqui, vai dar 180 graus. Vou fazer essa figura aqui. Ai, ai.
Isso é geometria, pô, os caras cobram até geometria nessa porra, mano. Isso é louco. Geometria eu sou terrível. Eu não gosto. Isso é uma coisa que a gente estuda na faculdade. Deixa eu pôr aqui. Aparecendo aí? Tá. Beleza. Bem, se liga. O negócio é o seguinte, existe um negócio chamado ângulo raso, né? Que é o ângulo de 180 graus. Tu tá pensando numa reta e tu pega 2 pontos qualquer e tenta avaliar um ângulo, tu tem 180 graus, beleza? Sim. Tá. Grava isso. Agora eu acho que você concorda comigo que esse ângulo aqui, então, ó. Aqui seria 180, né? Porque eu tô indo de um pico a outro, tá vendo? Uhum. É esse aqui, ó. Esse aqui encontra esse aqui de cima, cruzado. Tá bom? Tá. Será que assim vai? Porque não é bem isso que eu quero. Ele não queria achar o quadrado. Sim, ele quer saber esse quadrado. Só que, Tá. só que a gente precisa saber esse ângulo para saber esse quadrado. Uhum. Então eu tô procurando esse ângulo. Então, eu tô pensando como encontrar esse ângulo. Porque, porra, esse ângulo aqui, mais esse, mais alguma coisa tem que dar 180. Só que qual é essa alguma coisa, né? É o ângulo que passa aqui de novo, ó. É que isso não é reto, né? Mas, tá. Agora tá. mas ó, porra, o que eu tô pensando se aquele ângulo ali é... Caralho, que problema de merda, velho. Porra, que raiva que eu tenho, problema que eu não sei resolver. Esse ângulo aqui é quanto, mano? Não é 45 graus. É de novo esse ângulo aqui? Será que é o mesmo? Não é, porque esse cara não é igual a esse. Ou será que é? Bem, eu acho que é, tá? Deixa eu ver, eu já sei qual é esse cara aqui. 2 desse, dá aquilo. Deixa eu só confirmar uma coisa. É isso aí. Ó, vou tentar te explicar uma coisa aqui, cara. Existe uma regra em geometria chamado ângulos separados por um vértice. Ok? Uhum. Aqui a gente tem um vértice, que é meio que a ponta do triângulo, que está separando esse lado desse, né? Sim. Mais esse aqui. Então esses dois ângulos têm que ser iguais, beleza? Uhum. Eles estão separados pelo mesmo vértice. E tu tem um ângulo aqui embaixo. Então vamos dizer assim, esse ângulo vermelho que eu vou chamar de x, mas esse aqui que também é x, por essa regra que eu acabei de te falar, do ângulo separado por um vértice, mas esse ângulozão aqui dá 180. Porque eles estão todos sobre a mesma reta, vamos dizer assim. Uhum. Agora, se tu souber o valor do y, fica fácil de descobrir quanto que é o x, né? Porque a gente já sabe que x mais y mais x é 180. Então, se descobrir o y, tu descobre o x. Agora, quem é o y? Perceba que o y é o mesmo ângulo do hexágono. Porque é um hexágono, né? Na prática, isso aqui é um hexágonozão, não é mesmo? Uhum. Isso. Então, quanto que é esse ângulo aqui? Bem, para tu descobrir isso, primeiro, tu tem que saber que ele é um hexágono regular, isso foi dito no enunciado, significa que todos os lados são iguais, então também todos os ângulos são iguais. Esse ângulo aqui, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Exato. Bem, então se todos são iguais, se tu descobrir qual é o ângulo interno total desse polígono, tá resolvido. E existe uma fórmula para o ângulo interno de qualquer polígono, que é essa aqui, ó. Ângulo interno, a soma do ângulo interno, na verdade, ou seja, a soma daquele roxo com esse roxo, com esse, com esse, com esse, com esse, para qualquer polígono, é n menos 1 vezes 180. Daí tu deve estar pensando, professor, nunca vou decorar essa fórmula. Vai decorar da mesma forma que eu decorei. Vai decorar assim. Pensa num triângulo. Tu sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, certo? Uhum. Ó, por sinal eu errei aqui. Por quê? Porque então, se nós temos um objeto com 3 lados, vai ter que ficar 3, tem que dar 180. Então não é menos 1 aqui, é menos 2.
Percebeu? Eu errei, eu tinha escrito errado. Tem que ser menos 2, porque 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180 não vai dar o 180, que é o que a gente espera de um polígono Sim. de 3 lados, um triângulo. Então, olha só, quando tu não sabe, tu tem que lembrar o que a fórmula tá te dizendo, tá ligado? Testa com uma coisa que tu conhece, que é o triângulo. Só que isso aqui não é um triângulo, isso aqui é o quê? É um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Uhum. Então, quanto vai ser a soma dos ângulos internos de um bicho de 6 lados? Calcula aí pra mim. R$ 720. 4 vezes 180, 720, então. Sim. Perfeito. Então significa que a soma é 720 graus. Todos esses roxos somados são 720 graus, mas eu não quero todos os roxos somados, eu quero saber o de um Divide roxo por só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Divide por 6, né? Isso. Quanto é que vai dar? 120. Uhum. Então significa que esse ângulo ali é 120. Bem, se esse ângulo é 120, quanto que sobrou para ser cada um? Lembrando que tudo tem que dar 180. 2x é igual a 120. Não, 2x é igual Ou a x ao 60. quadrado. 2x é igual a 60, né? Ah, não. É que eu ia fazer a conta, tipo, 2x igual a 120, eu ia passar Não, um raciocínio rápido. mas tá errado, tu falou errado. É 2x mais 120 igual a 180. Porque isso aqui é um meio círculo, e meio círculo é 180 graus. Ah, sim, mas se eu fizesse 2x igual a 120, passasse o 2 Tá dividindo, ia dar errado. 60. Mas não é 60 a resposta. Ah, não? Não. A resposta vai ser 2x mais 120 igual a 180. Faz Ah, essa tá. conta aí. Tá. 2x igual a 30, né? Isso. Isso, 30. 30, isso mesmo. Muito bem, muito bem. Tá, o ângulo é 30, os lados são 3 centímetros, então... Isso, daí agora a gente consegue encontrar quanto mede o ângulo lá na frente. Existe uma fórmula que nos dá isso, beleza? Na verdade, existem várias formas de tu calcular isso. Mas eu acho que a mais interessante de calcular é a lei dos cossenos. Tá aí uma coisa que a gente não estudou também, que é uma fórmula de trigonometria. A lei dos cossenos é igual ao teorema de Pitágoras, beleza? Uhum. Vamos chamar isso aqui de xão. Esse aqui é o xzinho. O ângulo é o xzinho, o lado é o xão. Então, xão ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, L ao quadrado mais L ao quadrado, os dos cantos aqui, tá? Uhum. Que a gente já sabe que mede 3, né? Agora aqui vem o detalhe. Menos 2 vezes um lado vezes o outro lado, como eles são iguais fica mais fácil, né? Uhum. Vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é o cosseno de xzinho. Sacou? Sim. Então, xão ao quadrado, que é o ladinho que a gente quer descobrir, é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 9, menos 2 vezes 9, cosseno de x. E tu encontrou que o x era 30, lembra? Sim. E aí, qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2? Ô, louco, monstro. X ao quadrado é igual a 9 vezes 9 Desculpa pra nós aí, então, qual que é a resposta agora? menos 6 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 9 vezes 9. Vezes
Pô, vai dar 69 raiz de 3 sobre 2. Bem, eu recomendaria que você deixasse todos esses números decimais e fizesse a raiz quadrada mesmo, já que na prova tu vai usar a calculadora, né? Lembra que ele mandou arredondar? Porra, é mais, brother. Como assim mais? Eu achei que era lado vezes lado, lado ao quadrado vezes lado ao quadrado. Mas é? Ah, não, não, aqui é o sinal de mais, entendi. É, Muita dúvida. Ali no sinal de mais. tem 18. O lado, por que você colocou o lado? Como assim? Puta que pariu. Eu troquei um, eu coloquei mais e outro eu coloquei vezes. Eu troquei. Tipo, Ah, eu coloquei lado ao quadrado vezes lado ao quadrado e ali lado mais lado. cuidado com a fórmula, hein? É. Puta, vai dar raiz de 3 dividido por 2. Não. Ah, não, porque ali multiplica. Ah, tá multiplicando. Ah, tá, verdade. Tá. Aqui eu posso colocar. Eu posso dividir o 18 pelo 2, né? Uhum. Aí vai ficar 18 menos 9 raiz de 3. Uhum. Pô, agora eu não sei mais o que faz. Não tá conseguindo isolar, velho, mas é só jogar na calculadora, não tem segredo. Coloca o quê? 18 menos 9 raiz de 3? Sim. 18 menos 9. Entre o 9 e a raiz de 3 tem um vezes, né? Tem uma multiplicação. Tá multiplicando. Sim. Tanto faz raiz de 3, multiplica por 9, daí tu vai ter o número, depois faz 18 menos esse número. Pô, aqui tá. Aqui, ele não tá fazendo. Velhinho, na calculadora não, tio. Isso aí você sabe fazer já, tio. Não Ó, é que vamos não tá lá. resolvendo na calculadora. Como assim? Tua calculadora. Ah, tu não sabe fazer ainda essas continhas mais básicas dela, entende? Tem que dar uma olhadinha nisso, hein? Bem, se eu jogar na do Windows aqui, ele vai me dizer que raiz de 3 é 1,7. Agora eu divido por. Agora eu multiplico por 9, né? Como tu mesmo falou, 18 dividido por 2 dá 9. Então se eu multiplicar por 9, vai ficar 15,58. Melhor, 59. Vai ficar 18 menos 15,59. Pronto, porra. Agora tu subtrai isso aí. Ah, é que ele não simplificou. Ele... Ah, tá. Não sabia que era pra fazer a raiz de 3. A raiz de 3 ele faz, Mas eu tá ali, acho. né? Tem que fazer. Daí vai ficar 2,41. Agora você pode fazer a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 2,41. 1,5. O valor do x é 1,5. Certo, mano? Uhum.
Bem, veja como essa resposta faz sentido. É sempre bom tu avaliar se a resposta faz sentido. Faz sentido essa resposta? Sim, porque o lado aqui é menor que os outros, né? Os lados medem 3, então a gente espera que seja uma resposta menor que 3, certo? Sim. Aí, ó, perfeito. Feito. Agora vamos pegar a próxima. Ó, mandou um quadradations aqui. Acho que já não tem mais a ver com mosaico. Or, I don't know. Vamos ver aqui. Consegue ler bem? Uhum. Preciso dar uma urinada, só um segundo. Ah. Como assim ele não faz raiz normal? Ah, caralho. Você é louco, eu sou muito burro. Acho que ele não faz a raiz de 3, mano. Qual o problema dessa merda? Raiz de 2. Raiz de 2. Não faz. Raiz de 9. Ele só faz raiz exata, cara. Que porra, mano. Ah, tá de brincadeira, mano. E aí, mano? Cara, o bagulho não. Fizeste? Eu tô tentando fazer, mas o problema é que a calculadora não faz raiz. Tipo, só faz raiz exata, tipo, raiz de 9, raiz de sei lá. Ela não tá fazendo raiz de 2, raiz de 3. A calculadora é uma bosta, hein, cara? Porra, é uma merda, é horrível, mano. Mas joga no Google, mano. Joga na calculadora do Windows, sei lá. Cara, a calculadora do iPhone faz isso, brother. Não nota nessa porra pra funcionar. Na figura 7 estão representadas em referencial ortogonal e monométrico o XY dos quadrados do mosaico, ABCD e a reta M. Isso. Ponto daqui é D, ponto daqui é C.
Aqui é o A. Eu olho quando aqui é o M. Tá? AB está contido no eixo OX. A, AB? Ah, tá. B aqui não tinha marcado. Está contido no eixo X, correto. O e M são os pontos médios dos lados do quadrado que pertencem. O e M são os pontos médios dos lados. Tá. AB igual a 3 centímetros. AB igual a 3 centímetros. Bem, isso está escrito ali, né? Uhum. Sim. E o M é o ponto médio. E se isso é um quadrado, então BM é 1,5, né? Sim. Então ele está pedindo o quê? A equação reduzida da reta M. Tá bom. Bem, a gente aprendeu a fazer equação de reta, né? A gente justamente aprendeu a reduzida, que é y igual a x mais b. Então, se tu tiver as coordenadas desse ponto e desse, é só fazer aquelas coisas que a gente aprendeu. Tu já tem as coordenadas do ponto A e do ponto M? Desculpa, como assim coordenada? Coordenada, o ponto A é o ponto x de uma determinada coisa, y outra. Qual que é o x e o y do ponto A? Ah, tá. O X do ponto é o A, é o M e o O. Não, mano, número, velho. Ó, esse bagulho aqui mede 3, certo? Ah, tá. Então, E o qual vai ser a coordenada x do ponto A? 3. Não, velho. Chuta as coisas, mano. Bagulho vermelho que eu desenhei mede 3, então é 1,5 para cada lado. Então aqui o x tem que ser menos 1,5, né? Ah, pode parar porque o ponto I. Tá. Isso. Menos 1,5 para cá, mais 1,5 para lá, tu Tá fecha negativo, 3. né? E veja que ele está no eixo x, o ponto A. Então qual é a altura em y dele? Zero. Não é mesmo? Sim. Isso. Agora você tem que pensar nas coordenadas do ponto M. Vai lá. Pô, no caso, X é 1,5 e Y é 1,5 também, né? Maravilha. Confiança, tio. Você sabe fazer isso. Agora que tu tem os dois pontos, tu pode usar todas aquelas técnicas que a gente aprendeu para fazer reta, né? Tu tem que encontrar o A e o B. Então, bem, lembra que eu falei para ti que o A é delta Y por delta X? Uhum. Só tu pegar as coordenadas de Y diminuir e dividir pelas coordenadas de X diminuída também. Delta é sempre final menos inicial, né? Então tu escolhe um ponto como final, outro inicial, subtrai as coordenadas. Tipo, A é igual a delta. Y, né? Então, quais que são as coordenadas do Y a ele, dos pontos, né? Tem 1,5 e tem 0. 0 Então e é só tu 1,5. fazer 1,5 e 0. E daí a outra vai ser também, né? 1,5 menos 1, menos 1,5. Isso aí. A ordem altera, porque, por exemplo, ali delta Y, se eu colocar 0 menos 1,5, vai dar menos 1,5. Se eu colocar 1,5 menos 0, vai dar 1,5. Só que embaixo vai alterar também. Daí não muda nada. O sinal sempre vai ser o mesmo, independente da ordem. Ah, tá. Tá bom.
delta vezes menos 1,5 embaixo delta e menos 3. Vai dar delta aí, delta 1 menos 1,5 e sobre delta menos 3. Isso, então qual que é o A? Ele tem que calcular o delta, não tem? Não, velho, o delta já é essa ideia de final menos inicial, ele não é um número, velho. Ó, vamos dizer que esse aqui é o final, esse aqui é o inicial. Então, y final menos y inicial. Embaixo também. X final. Por que eu coloquei essa porra desse parênteses? Final menos inicial. Agora os x's. Final menos o inicial. Vai ficar 1,5 dividido por 3. Pronto, só isso. Porque menos meio, menos com menos dá mais. Mais meio dá 3, certo? Então 1,5 dividido por 3 é meio. Sim. Pronto, então A é meio. Agora para tu encontrar é só jogar na fórmula. Y igual a 1 meio de x mais b. Daí tu pode, né, jogar o x e o y de qualquer um dos pontos e encontrar o valor do b, beleza? Tá. Então tá bom, ó, essa aí é retinha, viu? Como eu falei que reta ia ser importante para você. Muito importante, parece em muitos problemas. Beleza, falou meu querido. Até amanhã. Falou, até amanhã. Tchau. Abraço. Valeu.